Como eu estou dizendo desde o começo aí desses episódios de votação no Supremo Tribunal Federal a respeito do caso do Lula, da suspeição do Sérgio Moro, uma vez decretada uma suspeição que nem está devidamente decidida, porque houve o pedido de vista do Cássio Nunes Marques quando o placar era 2-2 e agora há todo um impasse que eu estava explicando ontem aqui, mas a partir desse momento já vai haver aí iniciativas de outros acusados dentro do âmbito da Lava Jato para tentar aliviar a sua barra também, e aí é um efeito dominó, uma bola de neve, vai passando a boiada, né, para usar uma expressão que o Ciro Gomes acabou aplicando a essa situação. E tudo isso com base nessa narrativa de conluio, narrativa, né? É bom deixar claro, porque você precisa fazer análise dos casos específicos. Mas quando você cria um ambiente contrário à força-tarefa da Lava Jato, em que essas frases vão sendo reverberadas na imprensa e pelos acusados e pelos advogados, etc., você vai fazendo mais pressão para que isso aconteça. Eu estava lembrando ontem no Salve Salve Band News, né, o nosso programa vespertino aqui de segunda a sexta, de 4 às 5 da tarde, todos os episódios envolvendo Gilmar Mendes com muita proximidade com acusados e alvos de inquéritos que estavam em andamento, e alguns estão até hoje no Supremo Tribunal Federal, alguns dos quais sob relatoria do próprio Gilmar Mendes. Então, Gilmar Mendes é amigo do Michel Temer, é amigo do Aécio Neves, é amigo do José Serra. A Polícia Federal fez um relatório quando estava investigando o Aécio sobre 46, eu acho, ligações entre o Aécio e o Gilmar, sendo que 23 delas tiveram até 8 minutos. A gente hoje quase não aguenta ouvir um áudio de mais de 1 minuto, né, no celular, mas eles tinham 8 minutos para conversar um monte de vezes. Uma dessas conversas aconteceu no dia em que o Gilmar tomou uma decisão de suspender um interrogatório do Aécio Neves. Aí o Gilmar Mendes, ele quer, porque ele foi participar do programa Roda Viva e foi questionado a respeito disso, ele quer que a gente acredite, não desse caso específico, tá? Ele foi questionado a respeito da amizade, dessa promiscuidade verbal, íntima, aí, de encontros e diálogos com investigados. Ele quer que a gente acredite que ele só conversa sobre o semipresidencialismo, a reforma política, o futuro do país, né? Só sobre isso. Imagina que o Gilmar Mendes conversa lá com o Michel Temer nos encontros fora da agenda oficial, como acontecia quando o Temer era presidente da República. Ele trocava e-mails com José Serra, isso veio por uma reportagem da Cruzoé mostrando toda a intimidade entre os dois. O Aloysio Nunes celebrou uma decisão do Gilmar Mendes contra o Paulo Preto, acusado de ser operador de propina do PSDB. Gilmar Mendes, que foi posto no Supremo pelo governo do PSDB, pelo Fernando Henrique Cardoso. O Aloysio Nunes comemorou aquela decisão, chamando o Gilmar de nosso causídico. Nosso causídico é foda, expressão dele. Nosso causídico é nosso defensor, nosso advogado tucano, era isso que ele queria dizer. Então, a escutas telefônicas, o Gilmar Mendes caiu na escuta telefônica do Aécio Neves, e o Aécio Neves pedindo para o Gilmar fazer uma ligação para o deputado Flecha para que a tramitação da lei de abuso de autoridade se desse de acordo com o interesse do Aécio Neves, que obviamente estava dentro daquele bloco interessado em estabelecer aquela lei que tenta cercear o trabalho de juízes e procuradores. Uma lei que passou lá com várias sanções, inclusive do presidente Jair Bolsonaro, a despeito de alguns vetos, e que ela tem esse objetivo de blindar parlamentares. E o Gilmar disse que ia ligar lá para o outro parlamentar para que a lei fosse aprovada do jeito que o Aécio queria. Ele queria votar lá o texto base, depois apresentar alguns destaques para dar satisfação à bancada, com toda aquela articulação, aquela estratégia. Não, para agradar esses aqui, eu vou fazer isso aqui, mas eu quero que passe lá e tal. O Gilmar Mendes participando desse tipo de articulação num outro poder. O Gilmar Mendes ligou para o governador do Mato Grosso, Silval Barbosa, quando ele foi alvo de operação de busca e apreensão e por acaso acabou preso, porque aí na operação de busca e apreensão encontraram lá uma arma irregular e ele acabou preso. Mais tarde foi liberado e o Gilmar ligou para ele: que é isso, governador? Que confusão, que loucura, que loucura. Esses áudios estão disponíveis, tá? Vocês podem procurar na internet. E aí o governador reclama, obviamente, ter sido alvo de uma operação, e o Gilmar diz: não, vou falar com o Toffoli, vou falar com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que era o relator do caso da operação de busca e apreensão, um inquérito que tramitava no Supremo Tribunal Federal sob a relatoria do camarada do Gilmar. E ele disse pro investigado: vou falar com o relator. Quer dizer, são vários episódios que mostram a hipocrisia desses ministros que recriminam
a suposta parcialidade que eles inferem, e que, obviamente, não são imparciais, que dão entrevista aí toda hora, a gente sabe como é que eles vão votar, porque eles já se manifestam sobre o caso do qual participam. O Ricardo Lewandowski, quando presidiu o Senado como presidente do STF, como manda o rito do impeachment, fez um acordão com o Renan Calheiros, quem é que não se lembra, para manter os direitos políticos de Dilma Rousseff. Isso que era uma resposta errada numa prova da OAB, que eu resgatei na época para mostrar como o Ricardo Lewandowski teria tirado 0 na questão. Porque os direitos políticos se perdem quando o presidente perde o mandato no caso do impeachment. Mas ele se separou. Não, o impeachment, porque tinha uma pressão muito grande, não dava para barrar, mas manteve os direitos políticos da Dilma, fez o fatiamento da votação do impeachment, como ficou conhecido na época. Contrariamente, evidentemente, a tudo aquilo que era conhecido dentro do âmbito do direito, dentro da própria Ordem dos Advogados do Brasil. Então, para beneficiar a Dilma, sendo que o Lewandowski foi posto no Supremo pelo Lula. E agora você vê aí acusados que não conseguem contestar as provas e não conseguem encontrar nada que mostre a sua inocência, tentando explorar uma narrativa de conluio, porque o juiz, de acordo com essas mensagens obtidas por violação criminosa de celular, por hackers, tinha contato com a parte, no caso, o coordenador, principalmente ali, o Deltan Dallagnol, da Força Tarefa, de acordo com essas mensagens que não foram autenticadas, não foram periciadas. A partir de determinado momento se congelou, falou, a partir daqui não pode ser adulterada. Mas antes, ninguém sabe o quanto foi adulterada pelos criminosos que as mantiveram. Então, a própria regra jurisprudencial, né, sobre prova ilícita para inocentar, fala em inocentar. E você tem, portanto, uma prova ilícita, com um material não autenticado, que não inocenta os réus, mas em que se discute ali a medida do diálogo que se pode ter entre o juiz e uma parte, sendo que no Brasil todos os juízes têm diálogos com as partes. O Supremo Tribunal Federal, no Supremo, os juízes têm diálogos com as partes o tempo todo. O advogado Cacai, que é advogado de uma série de réus, de acusados, ele vai lá no Supremo Tribunal Federal de bermuda. Foi fotografado fazendo isso. Então é tudo uma forçação de barra atrás de forçação para conseguir interpretações forçadas, criar uma narrativa com base em nada, porque você endossar o uso de um material que pode ter sido adulterado e obtido criminosamente, você vai estimular que criminosos, inclusive de facções armadas, paguem hackers para violar celulares dos seus investigadores, dos seus juízes, e encontrar alguma coisa que possa beneficiá-los. Eventualmente, até informações privadas sobre a família, etc., para servir de foco de ameaça. Tudo isso pode acontecer, porque isso está sendo estimulado no debate político brasileiro por interesses individuais. E aí todos estão unidos, porque aí a delação da Odebrecht, que foi fechada, com perdão de me prolongar, mas só para encerrar, foi fechada graças ao trabalho da Força Tarefa de Curitiba, com o juiz Sérgio Moro tendo decretado prisões preventivas do Marcelo Odebrecht. Essa delação atingiu gente de todos os pontos do espectro político e ideológico brasileiro. Foi uma delação ali pluripartidária. E aí todos esses grupos e os seus porta-vozes, os seus aliados, etc., se voltaram contra a Operação Lava Jato, mesmo aqueles que antes defendiam, como o próprio Gilmar Mendes. Quando atingiu os amigos dele e tal, ele passou a ser contra a prisão após condenação em segunda instância e tinha votado a favor. Então agora é o efeito boiada, bola de neve, todo mundo quer, mas ninguém desses que foi condenado, que foi preso, é inocente, nenhum deles consegue contestar as provas que passaram não só pela instância do Sérgio Moro, mas por outras instâncias. No caso do Lula, a segunda instância, e também o Superior Tribunal de Justiça, tendo o próprio plenário do Supremo negado um habeas corpus preventivo. Então, assim, é tudo à frente ampla pela impunidade, para tentar avacalhar o combate à corrupção e manter a impunidade da qual eles tanto gostaram.